é inevitável que a gente num projétil clássico, né? O Botafogo acabou fazendo uma partida com desempenho muito abaixo com o Mirassol, né? Mas o resultado em si, se a gente for olhar o contexto do campeonato, ainda mais com as derrotas do Fluminense e do Vasco, acabou sendo uma rodada, entre aspas, ok para o Botafogo. Não foi uma rodada ruim, né? Se o Botafogo tivesse vencido, ótimo que seria uma rodada maravilhosa. Mas, de, no resto, né, de todo, se a gente for falar de desempenho, a gente tem que criticar muito. Mas se a gente for falar de resultado, eu acho que o Botafogo ganha um ponto em relação aos concorrentes aí do G7, né, da pré-Libertadores, que é a nossa realidade no momento. Né? Eu acho que os 5 primeiros ali distanciaram um pouco. Dá para buscar ainda, mas distanciaram um pouco. Né? O Bahia venceu. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? A projeção para o Clássico, esse jogo difícil contra o Vasco, mas que a derrota de ontem em São Januário e com os desfalques de alguns jogadores, né? Eu queria debater isso também, faz com que o Botafogo, dentro do Newton Santos, talvez possa até, mesmo com desempenho ruim, ter um leve favoritismo. Não sei se vocês concordam, se vocês acham que o Vasco é favorito ou o Botafogo favorito. Queria levantar essa projeção do Clássico para vocês. Quem começa? Começa quem chegou por último Fabi, aí, Fabi, vai pouco. você. Olha, Fabi, aí. Análise robusta com Fabiano Bandeira. Pra gente começar já pesado, pra gente começar já no... Boa. Aqui, então vou falar o seguinte, galera. O Botafogo não tá merecendo estar onde está. Tô brincando, que a gente debate isso para quem tá de fora direto. Um negócio de merecimento. Merece ou não merece? Então já começo para trazer a polêmica. Quer polêmica? Então, não, vamos falar sério aqui. Galera, é o seguinte, o Botafogo tinha tudo, infelizmente, para perder o jogo pro Mirassol. Tinha tudo para perder o jogo pro Mirassol. E o Botafogo sai de Mirassol como o único time a não ter tomado gol deles na casa deles. O desempenho do Botafogo com bola foi pífio, foi terrível, muito ruim mesmo. E já parte da falta de leitura do Ancelotti. Aqui a gente vai tentar equilibrar a crítica e comentários também, elogios quando tivermos que elogiar, mas parte da falta de leitura do Ancelotti. Para isso eu puxo a entrevista do Alex Telles no intervalo. O Telles foi perguntado sobre a má participação do Botafogo no primeiro tempo. E ele disse, não fizemos o que foi pedido pelo Ancelotti e certamente agora ele vai pedir de novo no intervalo para a gente ter personalidade e ficar com a bola no campo ofensivo. E para mim isso já parte de uma premissa completamente equivocada, porque talvez no máximo Palmeiras e Flamengo lá em Mirassol vão conseguir ficar com a bola no campo ofensivo. Para jogar contra o Mirassol lá, a ideia não tem que ser ficar com a bola no campo de ataque, até porque o Botafogo já não vem conseguindo. E o time do Mirassol é um time que ataca bastante e volta, às vezes, desequilibrado. Então, times que fazem gol no Mirassol, muitas vezes, fazem esses gols em transição. E nós temos um exemplo recente. Há pouco mais de um mês, o Botafogo enfrentou o Mirassol aqui no Rio e fez 3 gols utilizando a transição e não circulando bola o tempo todo no campo de ataque. Imagina na casa deles, onde eles saem bastante e onde eles fazem muitos gols. Então, o Botafogo poderia partir da transição. Não é ficar jogando defensivamente o tempo inteiro para sair numa bola, num contra-ataque. Não é isso. Mas o Botafogo tinha que ter lido melhor o adversário para talvez ter conseguido a vitória lá em Mirassol. Por outro lado, o Botafogo teve mérito. O Mirassol não saiu no 0-0 pressionando o Botafogo o tempo inteiro e conseguindo bola na trave o tempo todo, não. Teve uma bola na trave do Chico da Costa, que é muito bom, por sinal, e ali o Botafogo foi frouxo na marcação, como já tinha sido em vários momentos recentes, mas frouxidão por frouxidão foi o único momento. No segundo tempo, a bola que o Léo Link faz, que é a grande defesa dele, vem de uma falta de leitura também do David Ricardo, depois de um calcanhar, ele dá um mole ali, aí o atacante do Mirassol chuta, o Léo Link faz de fato uma defesaça. E o Mirassol é um time, aí o Ancelotti deve ter visto em outros momentos, que em casa cruza muitas bolas, faz muito gol e gera muito perigo, com bola aérea, tanto a bola rolando, quanto com escanteio, tiro de meta, escanteio, volta perto da área. O Daniel Borges está cruzando muitas bolas lá no Mirassol, e já saiu o pênalti assim, já saiu o gol. O Reinaldo não jogou, mas é muito forte nessas bolas também. E defensivamente, principalmente nessa bola aérea, nessa bola
mais complicada na área, o Botafogo foi muito bem. E aí vem, para eu concluir e passar para vocês, talvez o grande ponto do trabalho do David hoje. Por quê? Eu fiz até um vídeo lá no canal outro dia, mostrando que o Botafogo, do Flamengo para cá, do jogo contra o Flamengo para cá, criou diversas oportunidades, de várias formas, em transição, em circulação de bola, com cruzamentos, com bola na área, com lateral. Agora, contra o Mirassol, exageraram nisso, mas contra o Santos, o Danilo teve um bom lance com um lateral também. De várias formas, o Botafogo produziu, e o Grachier fala bastante, condiciona o jogo à medida que vai perdendo os gols. E foi perdendo. O Arthur Cabral perdeu um gol ridículo contra o Flamengo, e outros gols foram perdidos contra o Santos. O Cris Ramos perdeu, o Cuiabano perdeu, também perdeu contra o Flamengo, e por aí vai. Então, o Botafogo vinha criando, só que sofria com desequilíbrio defensivo. Aí, contra o Mirassol, conseguiu, depois de dado momento, no primeiro tempo, se reequilibrar defensivamente, mas aí não consegue atacar, porque também tira o Santiago da melhor posição dele, que é o lado direito, hoje, leva ele para a esquerda para manter o Arthur o jogo inteiro sem produzir nada, o Cris Ramos com muita dificuldade lá na frente também. Meu maior problema nem foi os 3 volantes. Assim, Botafogo não jogava bem com a bola com os 3 volantes, mas não tinha tantos problemas defensivos assim. Então ele tem que equilibrar a defesa, o sistema defensivo, conseguindo também atacar da forma que ataca quando não está tão desequilibrado. E, obviamente, os jogadores têm responsabilidade. Precisam finalizar melhor. Contra o Mirassol foi feio, porque nem finalizou direito. Mas chutou mais que o adversário. Uma bola no gol, o jogo inteiro. Ridículo, não pode. Tem que melhorar muito para esse jogo contra o Vasco. Como disse o Matheus, vem desfalcado, mas é um jogo difícil. Os desfalques são importantes. PH, me lembrem aí que é o outro que não joga. O Nuno, que é muito bom. E talvez, os 2 por cartão, então eles não jogam mesmo. Talvez o Barros, que equilibrou o meio-campo do Vasco, também não jogue por lesão. Aproveitar o gancho do Fabi em relação a essa questão. Você falou de leitura de jogo, né? Eu espero que nesse jogo, o nosso querido David faça a leitura correta do jogo do Fernando Diniz, né? Porque na Copa do Brasil ele teve 2 oportunidades de jogar em cima dos erros, né, da característica de jogo do Vasco, e ele demonstrou total desconhecimento, né? Tudo que o Vasco queria, ele proporcionou, enfim, a gente acabou eliminado. E esse jogo do Mirassol, o Fabi falou bem, né? A gente, não vou tirar o mérito também do Botafogo, teve mérito, claro que não foi uma grande partida, mas teve mérito, ele não sofreu gols e tal. O jogo foi muito ruim, foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro dessa temporada. De fato, a ausência do Reinaldo fez muita diferença para a equipe do Mirassol, eles sentiram muito, né, a ausência do Reinaldo, que é um cara que tem feito muitos gols e essa bola aérea dele é muito forte, né? E o Botafogo acabou se beneficiando também de ser um dia muito ruim do Mirassol, né? O Mirassol que vem fazendo partidas muito boas, principalmente em casa, não fez uma boa partida, então ali acabou equilibrando um pouco, né? Porque também o Botafogo não estava num dia legal, né? O que a gente mais fica possesso, vamos dizer assim, é porque o Botafogo não demonstra melhora, né, cara? Parece que quanto mais o Botafogo treina, piora, né? Acho que grande situação hoje que o torcedor do Botafogo tá chateado, tá desanimado, é que a gente não vê uma evolução na equipe do Botafogo. O conjunto do Botafogo tá fraco, o jogo coletivo tá fraco, né? A individualidade não vai sobressair com um jogo coletivo tão fraco, né? Então, assim, às vezes o que salva o Botafogo nos jogos é a defesa, né? Normalmente, nesse jogo, por exemplo, o Barbosa fez uma atuação muito boa. Então, a defesa normalmente vem salvando o Botafogo e o ataque realmente é o grande problema do Botafogo hoje, né? Como você falou, o Santi foi deslocado da posição, né? Lá na frente o Cris Ramos faz ali seus gols, mas não convence. O Arthur Cabral, para mim, tem uma questão física que também não deixa ele mostrar o futebol dele, que eu até acho que ele é um bom atacante, mas está completamente fora de forma. O Arthur também é outro jogador que o único que fez ele jogar com a camisa do Botafogo foi o Renato Paiva, quando mudou ele de posição, né? Ele jogou como segundo atacante. Foi o melhor momento do Arthur com a camisa do Botafogo. Então, quer dizer, tentar projetar esse clássico com o Vasco aí. Bom que o Vasco tem desfalques importantes, né? Mas eu espero que o Ancelotti dessa vez possa analisar bem, né, o que é a equipe do Vasco, né, da forma que o Diniz joga, para ele não ser surpreendido, né, mais uma vez pelo Diniz,
principalmente como foi no jogo da Copa do Brasil em São Januário, que todo mundo viu ali algumas situações que aconteciam. Ele demorou para mexer, lá para os 30, 20 do segundo tempo ele mexeu e de forma mágica o Botafogo melhorou, né? Tô de volta, hein? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sem eco? Como é que tá aí pra vocês? Agora Antes de passar pro Graxeto. Agora ficou bacana. Show? Vai, Graxeto. Tá contigo. Pegando o gancho, o Fabio falou muito bem da forma técnica do jogo, assim, vou pegar o gancho do El falando sobre a defesa do Botafogo, né? O Botafogo é um dos times que menos tomam gols por jogo seguido. Hoje saiu essa informação, eu vou ver se eu acho aqui. Flamengo, Corinthians... Eu vou dar uma olhada aqui, vou procurar depois. Mas a defesa do Botafogo, mesmo com muitos desfalques, né, seguidos, o Caio, né, o Bastos, que desde o início do ano, mas agora está voltando, mas o Caio, o Barbosa está sempre suspenso. Então, assim, mesmo com essa rotatividade de lesão, de suspensão, a defesa do Botafogo, ela em si, ela consegue sustentar o grande problema coletivo. Problema que estoura muitas vezes, né? Se você trabalha muito, uma hora você vai falhar, né? Isso aí de uma forma sobrecarregada. Isso aí é lógico. Mas o jogo, falando especificamente do jogo sábado, foi um jogo terrível, assim. Parece que o Botafogo adotou a estratégia de vamos trazer o Mirassol para o nosso nível por osmose, sabe? A gente precisa fazer um jogo muito ruim. De forma geral, a gente precisa fazer com que esse jogo seja muito ruim para ver se a gente consegue ganhar numa bola ali, numa bola achada, num gol achado. Então trouxe o nível para baixo, de certa forma até funcionou, porque o Mirassol não criou muita coisa, né? Como o Fabi falou. No primeiro Deve ter sido o pior jogo do Mirassol, assim. Dos que eu vi, foi certamente o pior por muito. No primeiro tempo teve aquela bola na trave, que quase fizeram um gol. Mas assim, de forma geral, o Mirassol não criou quase nada. Foi um jogo terrível. Para mim foi o pior jogo do Botafogo no campeonato. E muito por causa do Mirassol também. Quando eu falo pior jogo do Botafogo, jogo mesmo, não é o jogo de uma equipe só. O jogo em si, a partida de futebol, muito ruim. Mas funcionou. Como o Fabi falou, a gente entrou com 100% de certeza que ia perder. O Mirassol, um time jogando muito ajustado, jogando muito bem. Como o Fabi falou também, pouquíssimos times vão tirar pontos deles lá dentro, e a gente conseguiu. Olhando o contexto de campeonato, um ponto foi, assim, da expectativa que a gente tinha de jogo, foi um ponto maravilhoso, foi um ponto ótimo. A gente entrou achando que ia perder e saiu com um ponto, e fazendo com que o Mirassol não criasse quase nada. Mas no contexto geral, assim, de campeonato, de perspectiva... É melancólico, assim, ver esse time do Botafogo jogando depois de tudo que a gente viveu em 2024, né? Eu não quero ficar com um papo saudosista aqui de, nossa, 2024, mas é difícil você acreditar que um time possa cair tanto de produção tão rápido, assim. Claro que eu não estou falando de time, não é o mesmo time, mas como um trabalho pode cair de forma geral, pode cair tanto de produção de uma forma tão rápida. Eu acho que se você entrevistasse todos os torcedores do Botafogo, se conseguisse, né, é uma lógica meio absurda, mas se você conseguisse entrevistar boa parte da torcida do Botafogo sobre as perspectivas para 2025, eu acho que a minoria ia... olha, eu quero um título, eu quero ser campeão de novo da Libertadores. Eu quero ser campeão brasileiro de novo. Boa parte ia falar que queria apenas competir, continuar competindo em cima, continuar tendo dignidade, sabe? A honra de competir com Palmeiras, Flamengo, brigar com os caras e ganhar uma partida ou outra. Não era de ser, claro que de ser campeão a gente quer ser campeão sempre, mas por obrigação, obrigatoriamente, a gente só queria competir. A gente queria estar brigando lá em cima sempre. Claro que o futebol, ganhar e perder, a gente entende que faz parte. Mas não dessa forma. Então é meio melancólico falando assim, especificamente desse jogo, como o trabalho caiu muito, caiu tanto, né? E o jogo contra o Vasco eu tenho uma esperança porque, como o Fábio bem colocou, vem com desfalque. O Vasco, assim, com todo respeito, o Vasco não é, né, aquela grande equipe, é um trabalho coletivo que está encaixando aos poucos. Ontem pegou o São Paulo muito debilitado, São Paulo que vinha
O Crespo já estava começando a balançar, o pessoal criticando muito o Crespo. E mesmo assim o São Paulo ganhou do Vasco, né? Claro que daquela estratégia que todo mundo joga contra o Diniz quando vê que o Diniz está começando a encaixar um trabalho. Fechadinho, sai na boa, e é isso. Mas faz parte. Então o São Paulo, mesmo muito debilitado, conseguiu ganhar do Vasco, dentro de São Januário. Eu acho que é um jogo pra gente vencer. E vendo a perspectiva, assim, falando de perspectiva das próximas partidas, já quem sabe encaminhar uma vaga na Libertadores no G7, né? Ali considerando o G7. Não vou falar de G4 mais, enfim, vaga direta, que agora é o G5, né? Mas falando de Libertadores, de forma geral ali, G7, ganhar, para mim é uma decisão. Tem que ganhar esse jogo. 1-0, jogando mal, agora não importa mais. Já passou dessa fase de jogar bem ou jogar mal. Tem que ganhar. Eu já desisti de jogar bem. Acabou. Da fase de jogar bem já passou mesmo. De jogar mal, não sei se passou já não. Mas se ganhar jogando mal, tá bom. A obrigação desses caras é levar o Botafogo para Libertadores. Nem que seja em 7º. A obrigação desses caras é isso. A obrigação do Textor é essa. Então, que seja jogando mal, planeja ano que vem depois, mas precisa ganhar e classificar para a Libertadores. Exatamente. Então, assim, passamos pelo Fabiano primeiro, depois o Érito finalizando com o Graxê. E sempre quando a gente passar por uma pauta assim, a gente vai deixar os nossos comentários e depois, obviamente, a gente vai no chat para a gente ver qual está sendo o termômetro aí da galera que está assistindo a gente. Para você que está chegando agora, não está entendendo muito bem, a gente atualiza vocês. O canal do Medeiros agora é Glorioso Play, live de estreia hoje para falar sobre o dia a dia do Botafogo, e a gente já começou projetando o clássico, né? Esse clássico importante. Eu sei que a galera está com raiva, tem muita gente criticando, tem que criticar mesmo, o momento pede algumas críticas, né? Não adianta a gente... Mas é aquilo que a gente sempre debate, né? Criticar, mas criticar com argumentos. Não adianta sair também falando qualquer coisa, né? A gente tem críticas a fazer, não está tudo errado, né? Mas tem muita coisa realmente que não está acontecendo, coisas que eles pensaram de uma forma e na prática não está acontecendo. E pode acontecer também no futuro, né? Olha o Santi aí, por exemplo, né? Já com 2 meses, tinha muita gente falando que o Santi já não servia, e hoje o Santi é titular absoluto desse time. Não foi bem também contra o Mirassol, eu acho que o time todo não foi, mas hoje ele é um dos destaques, um dos poucos destaques desse time do Botafogo, o Santiago Rodrigues, só para deixar um exemplo para vocês. Mas, indo no chat, né? O Edonias... Desculpa, Matheus, você falou do Santi aí eu lembrei aqui que contra o próprio Mirassol, esse sujeito pegou a bola no meio, conduziu, deu na esquerda, o Savarino fez o gol. Depois o mesmo sujeito pegou a bola na direita, deu um passe quebrando a última linha, o Savarino deu o passe, aí saiu o gol, porque o Montoro pegou o rebote do Cris Ramos. Aí chega contra o mesmo Mirassol, o treinador vai e coloca o cara no lado esquerdo, para botar o Arthur na direita. Aí irrita mesmo. E olha que vocês sabem que isso que a gente fala frequentemente. A gente fala frequentemente. Inacreditável. É isso que a gente fala frequentemente. O cara, ele se atrapalha dentro das próprias convicções dele. Exato. Foi ele que achou. Se tem um mérito no trabalho do David Ancelotti, ele ter achado a posição pro Santiago se potencializar. Aí ele mesmo tira depois. Até porque eu tive uma conversa há alguns meses, na época ainda a janela estava aberta, aquela coisa de tentar apurar jogador que pode vir, né? Essas coisas todas, na janela do meio do ano. Eu lembro muito bem que eu conversei com uma pessoa dos bastidores do Botafogo, e eu falei assim, vocês acham que vocês estão satisfeitos com os pontas que nós temos? Eu particularmente, na minha opinião, acho que a gente deveria trazer algum ponta, alguém mais que pudesse chegar para ser titular, né? Aquela coisa toda. E aí a resposta que eu obtive na época foi o seguinte: não, nós temos para jogar na direita, nós temos o Matheus Martins, temos o Arthur, também temos o Montoro, que também sabe fazer aquela função, enfim, não citaram o Santi. Aí quando foram falar da ponta esquerda, citaram o Santi. Eu falei, mas o Santi só sabe jogar pela esquerda? Aí me responderam, isso na metade do ano. Ele não gosta de jogar na direita.
Ele realmente é um ponta esquerda. E aí depois, o que acontece? Ele se descobre na ponta direita fazendo grandes partidas, né, na ponta direita. Ou seja, para tu ver que as coisas às vezes acontecem e nem o clube espera, porque a pessoa que me falou, meu amigo, é uma pessoa que está no dia a dia. Então imaginem a situação, né? E na ponta direita o Santi vira um dos destaques desse time, né? Como é que o futebol é louco às vezes, né? É. Alguém pergunta ao Arthur aonde ele não gosta de jogar, por favor. Ele não gosta de jogar no banco. Pronto, mais fácil. Bom, deixa eu cumprir a promessa aqui antes da gente passar para a próxima pauta, né? Deixa eu ir na galera que está comentando. O Edonias está... olha só, otimismo, cara. Eu aí vou até colocar aqui, né, o comentário do Edonias. Botafogo 3-0 no Vasco. Aí. Encontrar um torcedor com esse otimismo nos dias atuais, né, dessas últimas semanas que nós estamos tendo, né? 3-0 Botafogo para cima do Vasco, segundo ele aqui. Vamos pegar mais um comentário. Deixa eu pegar uma pergunta de alguém antes da gente passar para a próxima pauta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui interessante. Para a gente tentar... Diga. Rapidinho, antes de você mudar a pauta, aproveitar que a gente está com a audiência maneira. Rapaziada, aqui em cima, aqui, ó, em cima do gravity aqui, tem os nossos endereços das redes sociais. Então você que está chegando aí na live, segue a gente já lá no Instagram, posta uma foto lá, marca a gente lá que você está assistindo a live, enfim, mas já segue a gente lá. O TikTok tá ali, mas a gente ainda não fez, não. Mas o Twitter amanhã teremos o TikTok. Aí, boa. Mas o Twitter e o Instagram já estão ativos. Segue a gente lá, que é importante pra caramba para ajudar o nosso trabalho. Aqui, tem uns comentários legais aqui, né? O Ninho Santos falando que o que é frustrante é que dava para ganhar para o Mirassol, né? Ainda um pouco do comentário anterior. O Carlos Eduardo falando, qual é a dificuldade do Ancelotti em fazer o básico? No ataque é Santos pela direita, Jefinho pela esquerda, não tem muito o que inventar, mas ele sempre consegue inventar. Né, o comentário que, inclusive, o Fabiano disse agora há pouco, né? Ele mudou novamente o que tinha dado certo na primeira partida contra o Mirassol. Deixa eu ver aqui, mais algum comentário. Aqui, ó, Vitor Teles, boa pergunta. O que justifica o Arthur preterir qualquer outra opção de ataque? Alguém discorda que o Cuiabano é o melhor da ponta esquerda no ano, sobretudo sem o Montoro? Não dá, não. Olha aí, ó. Uma pergunta que já traz aí talvez uma situação de que já tivemos problemas em relação a isso, né? O Textor não gostava muito de utilizar não que o Textor seja treinador, óbvio, mas ele como dono da SAF, né? Ele não gostou muito quando o Renato Paiva usou o Cuiabano ali, não, né? E realmente a gente não tá vendo mais o Cuiabano jogando de ponta esquerda. O que vocês acham? Cuiabano deveria jogar na lateral mesmo ou não? Só um detalhe aí que eu não acho uma ideia ruim o Cuiabano jogar de ponta, mas assim, o Cuiabano não faz uma partida boa desde quando voltou, né? Voltou. Eu não sei se isso mexe com a cabeça do jogador, de você saber que já está fechado contra o clube, vai para a Inglaterra, isso é natural, mas óbvio que eu não estou falando, o cara tá de sacanagem, não tá jogando aqui porque tá com a cabeça lá. Não, mas mental. Profissionalmente isso afeta. O cara não faz uma partida boa há séculos, desde quando voltou aí. Isso tem o quê? Mais de um mês? Foi lá na saída, né? Cara, tem uns 2 meses. 2 meses. Então, assim, eu até... O jogo que ele fez contra o Grêmio, no dia que ele fez gol contra o Grêmio, eu não lembro, ele jogou bem ou foi só o gol? Eu não lembro também. Jogou bem. Mas, assim, mais abaixo do que ele vinha jogando. Exatamente. Assim, ele tá muito abaixo. Eu falava até que o Teles, o Teles estava se mostrando cansado, talvez pudesse botar o Cuiabano de titular antes dessa saída do Cuiabano, porque o Cuiabano ele tinha mais vigor físico, dava mais combate, mas o Cuiabano parou de jogar. Assim, então, seja na ponta, seja na lateral, tem que saber qual Cuiabano que vai jogar. É verdade, eu concordo com isso também. Às vezes, o Cuiabano não está nem fazendo coisa errada na defesa, mas você pensa no Botafogo com ímpeto ofensivo, e ele é justamente muito conhecido por essa disposição no ataque. Aí você olha, o Cuiabano está em campo, mas não está aparecendo, parece às vezes aquele meia central que some do jogo por várias nuances, porque é uma posição de mais marcação, e aí você sente falta justamente do escape pelo lado esquerdo, e o Cuiabano não está aparecendo. Mas, respondendo,
eu hoje observaria o Cuiabano e o Jefinho pela esquerda e o Santos como titular pela direita, e aí, em caso de entrada, porque ponta é uma posição que cansa mesmo, o Arthur no segundo tempo. Pô, Fabi, mas o Arthur vem jogando mal. Eu concordo, mas o Arthur não é um péssimo jogador. O Arthur não é o Luiz Henrique. É diferente. Mas o Arthur, para compor, independentemente do que pagaram nele, pagaram um bom valor no Arthur, ele ganha um grande salário, ele entrando no segundo tempo, com o jogo já caminhando para um lateral mais cansado do outro lado, o extremo do outro lado mais cansado, pode fazer parte de um elenco bom. Para mim, o Botafogo tem um elenco desequilibrado, mas com boas peças. Então, você pode considerar daqui para frente Santiago e Arthur para a direita, o Jefinho com o Cuiabano para a esquerda. Infelizmente, não temos Barreira, não temos Montoro com lesões, que parece que são ótimos jogadores, têm muito potencial. Então, trabalharia dessa forma, pela direita com o Santi e o Arthur, e pela esquerda com o Jefinho e o Cuiabano, principalmente quando o Telles e o Marçal tiverem condições de jogar na lateral. É isso, interessante essa visão, né, sobre o Cuiabano, porque tem muito torcedor que carrega um pouco disso, e isso é resquícios de Renato Paiva ainda, né, fruto da troca de treinadores que a gente teve ao longo do ano, né? Mais um ano, até no ano passado, que foi um ano mágico, a gente teve diversas trocas de treinadores, e esse ano não foi diferente.